Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da lista de exercício que eu deixei para vocês nos últimos vídeos, que é uma lista sobre vetores e soma vetorial. Então, se você não fez essa lista, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também está na descrição dos vídeos anteriores. Faça a lista e depois acompanha comigo aqui a correção. Além disso, se você está gostando das minhas aulas, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal. Bom, vamos lá então, uma questão da UFMG que fala o seguinte: uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso: sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte, dobra à esquerda andando mais 2 quarteirões para o oeste, virando a seguir novamente à esquerda andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é... Bom, para fazer essa resolução, a gente vai precisar, então, desenhar qual foi o percurso que essa pessoa fez. Então, vamos lá. Bom, então, como o enunciado diz, a pessoa ela sai de casa e caminha 2 quarteirões para o norte. Então, indicando aqui que ela andou 2 quarteirões para o norte. Cada quarteirão mede 100 metros, então ela percorreu um total de 200 metros. Na sequência, ela dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Então, vou marcar aqui a orientação oeste, mais 200 metros, já que ela andou 2 quarteirões. E na sequência, ela vira à esquerda novamente, andando mais 2 quarteirões agora para o sul. Então, basicamente, esse foi o percurso. Ela sai dessa posição inicial, vou colocar aqui S0 de posição inicial, faz essa trajetória e chega aqui, então, na posição final. Lembra, pessoal, que o deslocamento vetorial, ele é dado pela equação ΔS é S menos S0. Ou seja, eu só vou levar em consideração a posição final e a posição inicial. Todo o trajeto que a pessoa fez, a gente acaba desconsiderando. Eu gosto de dizer o seguinte, que o deslocamento vetorial é como se fossem duas fotografias. Eu bato uma fotografia do início, da posição inicial, e bato uma fotografia da posição final. E a distância entre esses dois pontos é o meu deslocamento. Então, vamos traçar aqui o vetor deslocamento. Então, tá aqui nosso ΔS, nosso vetor deslocamento. E pela própria imagem, a gente já consegue perceber que esse deslocamento ele é igual a 200 metros. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que a pessoa, apesar de ter desenvolvido todo esse trajeto, ou seja, ter percorrido uma distância de 200 mais 200 mais 200, ou seja, uma distância de 600 metros, efetivamente, ela mudou de posição apenas 200 metros. Então, o deslocamento efetivo foi de 200 metros. Então, sempre, independente da trajetória que ela faça no meio do caminho, o deslocamento vai ser sempre a distância entre o ponto de início do movimento e o ponto final, onde o movimento se encerra. Então, o deslocamento efetivo dessa pessoa foi de 200 metros, apontando para o sentido oeste, né? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Agora, vamos para a questão número 2, uma questão do Mackenzie que diz o seguinte: com 6 vetores de módulos iguais a 8u, construiu-se um hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desse vetor é... Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é determinar quanto que está dando a soma de todos esses vetores. Primeira coisa que a gente precisa observar é que essa imagem aqui, né, esse agrupamento de vetores, ele tem uma determinada simetria. Vamos dividir ele aqui para a gente ver o quão simétrico ele é. Prontinho, eu fiz a divisão então aqui bem no meio. Percebam então que a parte de cima ela é idêntica à parte de baixo. Elas estão invertidas uma em relação à outra. Então eu vou desenhar essa parte de cima aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Prontinho, já coloquei aqui os 3 vetores que estão ali em cima. Cada vetor desse vale 8 unidades. Então vamos marcar aqui 8 unidades. E aqui já está no jeito para a gente fazer a soma vetorial pelo método do polígono. Por quê? Porque um vetor já está ligado ao outro. Lembra que pelo método do polígono, a gente pode somar vários vetores e para fazer essa soma, basta a gente ligar a origem de um vetor à extremidade do outro. E é justamente o que está acontecendo aqui. Então, esse primeiro vetor está ligado ao segundo pela origem e pela extremidade. Então, vai dar certinho. Como é que a gente determinava o vetor resultante? Bastava a gente pegar, então, a origem do primeiro vetor e ligar a extremidade do último vetor. Então, geometricamente, esse daqui é o meu vetor resultante.
E como a parte de baixo é simétrica, eu também vou ter, por conta da parte de baixo, mais um vetor resultante idêntico a esse. Vamos desenhar aqui. Prontinho, então eu tenho aqui o meu vetor resultante 1, que foi o primeiro que eu desenhei aqui. Agora eu tentei desenhar mais um, acabou que ficou um em cima do outro, mas seriam dois vetores apontando para lá. Bom, o que a gente precisa observar aqui agora para determinar numericamente quanto que vale o módulo desses vetores é o seguinte. Essa imagem trata-se de um hexágono regular. Meu desenho aqui ficou completamente fora de escala, mas partindo da imagem original, dá para ver que ela é bem simétrica e regular. E quais são as características de um hexágono regular? Bom, primeiro, todos os lados são iguais. E outra característica importante para a solução dessa questão é que nós podemos dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. E os triângulos equiláteros são aqueles classificados com lados iguais. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos de lados iguais. Tudo bem que meu desenho aqui eu não tenho nem um hexágono regular e nem triângulos equiláteros, porque eu acabei desenhando sem me preocupar em medir direito. Mas vamos imaginar que isso daqui é sim um hexágono regular e que são todos triângulos equiláteros. Bom, sabendo disso, então, por exemplo, se eu pego esse triângulo e considero que ele é um equilátero, o que significa isso? Se esse lado vale 8 unidades, esse lado também vale 8 unidades e esse lado também. Ou seja, eu já sei então que esse trecho do meu vetor resultante mede 8 unidades, assim como esse trecho também vai medir. Então, esse vetor, no total, ele mede 16 unidades. E como eu tenho dois deles, porque eu tenho a parte de baixo aqui, no total, então, o meu vetor resultante vai ser a soma do vetor de 16 unidades, esse primeiro vetor que eu desenhei com vocês aqui, mais 16 unidades, referente, então, à soma vetorial dessa parte de baixo aqui do hexágono regular. Então, essa questão tem como resposta 32 unidades, ou seja, a soma de todos esses vetores, então, resulta em um vetor que aponta para frente com 32 unidades. Bom, vamos agora para a questão número 3, que fala o seguinte. Dado os vetores AB, determine o módulo do vetor soma resultante, né, o vetor resultante, de A mais B. E aí ele dá uma informação, que A é igual a B, que vale 10 unidades. Bom, a gente tem então aqui a representação dos dois vetores. Eles estão já ligados pela origem, formando ali entre eles um ângulo de 120 graus. Vamos primeiro fazer a determinação geométrica desse vetor resultante. Bom, seguindo então a regra de soma de vetores pelo método do paralelogramo, a gente fecha então aqui, né, o paralelogramo e traça então a nossa resultante aqui na diagonal. Bom, agora como que eu vou determinar matematicamente isso? Como eu tenho aqui então dois vetores que formam um ângulo de 120 graus entre si, a gente vai usar a lei dos cossenos para fazer essa determinação. Lembrando que a lei dos cossenos, como é que era? O meu vetor resultante ao quadrado, ele vai ser igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo θ, no caso o ângulo ali entre eles. Agora, vamos então fazer a substituição aqui. Então, o vetor R ao quadrado, minha resultante ao quadrado, é A ao quadrado. Quanto que vale A? Bom, o enunciado diz ali que A vale 10. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado para o vetor B, já que ele é igual, mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus, ele tem valor de menos 1 sobre 2, menos meio. Eu vou ver se eu coloco na descrição o vídeo de algum canal de matemática que explica como obter seno e cosseno de diversos ângulos através do círculo trigonométrico. Agora vamos resolver, então vamos lá. 10 ao quadrado é 100, mais 100, mais 2 vezes 10 dá 200, vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2,
Então, a gente fica com 100 mais 100 vai dar 200. Aqui, a gente está fazendo uma multiplicação, certo? 200 vezes menos 1 é menos 200. Dividido por 2, menos 100. Então, o meu vetor resultante tá dando aqui 100 unidades, mas eu ainda preciso tirar essa raiz. Então, vamos lá. A raiz de 100 é igual a 10. 10 unidades. Então, esse vetor resultante, por coincidência, né, também deu 10 unidades, assim como os vetores A e vetor B. Então, eu tenho aqui uma resultante que aponta na diagonal para cima, ali entre o leste e o norte, isso dá nordeste, né, com 10 unidades. Então, a alternativa correta para essa questão também é a letra B. Questão número 4. A figura abaixo representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20 metros. A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor deslocamento são, respectivamente... Bom, aqui existe uma diferença, né, entre distância percorrida e o vetor deslocamento. Então, vamos ver como é que fica isso. Bom, para calcular a distância, a gente vai pegar, então, a distância percorrida em todo o trajeto. Então, vou marcar aqui. Então, marquei ali todas as distâncias percorridas. Cada distância é sempre igual a 20 metros. Então, se eu quero saber a distância total, vou chamar de dt. Eu vou ter que fazer a soma de d1 mais d2 mais d3 mais d4 mais d5. E como cada d vale 20... Então, basicamente, eu vou fazer 20 vezes 5, o que vai me dar 100 metros. Então, a distância percorrida foi de 100 metros. Porém, e o deslocamento? Para pegar o vetor deslocamento, lembra que eu vou fazer a construção desse vetor ligando a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor. Como é que fica isso? Tá aqui, então, o meu deslocamento. Percebam que eu fiz a união lá, da origem lá no ponto A até esse ponto, essa extremidade aqui, que seria a posição final. Então, posição final e a posição inicial lá do outro lado. Bom, como que eu vou fazer agora a determinação numérica? Quanto que vale esse vetor, né? Qual que é o módulo desse vetor? Aí a gente vai ter que usar aqui de artifícios geométricos. E para nossa sorte, a gente consegue fechar um triângulo aqui, um triângulo retângulo, bonitinho, que permite a gente fazer, então, a determinação desse deslocamento de uma forma muito fácil. Redesenhei o triângulo aqui. Bom, esse trecho, essa distância D, como toda distância é igual, né? Sempre igual a 20, então já vou colocar aqui, ó, que esse trechinho, ele vale 20 metros. Já esse trecho aqui, ele vai ser referente a duas distâncias, né? A distância D4 e a distância D2. Então, D4 mais D2 vão dar 40 metros. Agora, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho os catetos, como eu faço para determinar a hipotenusa? Isso mesmo, aplicando um teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Δs ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 20 ao quadrado é igual a 400. E 40 ao quadrado vai dar 1.600, ou seja, o ΔS vai ser igual à raiz quadrada de 2.000. Bom, isso aqui não tem raiz exata, né? Mas tirando essa raiz, a gente encontra aproximadamente 44,7 metros. Então, a alternativa correta para essa questão é aquela que apresenta a distância 100 metros e deslocamento 44,7, ou seja, letra D. Questão número 5 diz o seguinte: uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a... Bom, aqui a gente tem agora 3 vetores para somar. Como que a gente vai começar resolvendo isso? Como eu tenho 2 vetores na horizontal, eu já consigo resolver facilmente. Lembra que quando a gente tinha 2 vetores apontando para sentidos contrários, como é que a gente resolvia isso? A gente fazia a subtração desses 2 vetores. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Bom, então pensando só nos vetores que estão aqui na horizontal, eu tenho um vetor
de 60 U, ou seja, como se trata de força, são 60 newtons para frente, então tem uma força que puxa com 60 newtons, e uma outra força que puxa no sentido contrário, puxa para trás com 20 newtons. É como se fosse um cabo de guerra, né? Quem que ganha? Quem faz mais força. E ganha com quanto? Com 40 newtons a mais. Então, o resultado da ação desses dois vetores apenas é uma força resultante para frente de 40 unidades. Só que ainda existe uma força para baixo de 30 unidades. Vamos colocar ela aqui agora. Agora, como é que eu vou determinar a resultante dessas duas forças? Bom, lembrando que elas estão perpendiculares, ou seja, entre elas formam um ângulo de 90 graus. Então, primeiro vamos determinar geometricamente aqui. Eu vou fechar o meu paralelogramo e a minha resultante vai estar bem na diagonal. Ou seja, se eu faço uma força de 40 newtons nesse objeto para cá e 30 newtons aqui para baixo, a tendência é que a força resultante empurre esse objeto para cá, para a diagonal. Bom, mas quanto vale essa força resultante? Para calcular isso daqui, a gente vai encontrar através do Teorema de Pitágoras, que diz que a resultante vai ser a soma dos catetos ao quadrado. Para quem está um pouco perdido ainda na solução dessas questões, sugiro que assista às aulas anteriores. Vou deixar o link dessas aulas aqui na descrição. Mas vamos lá, então. Toda vez que eu tenho essa resultante, que é formada por dois ângulos na perpendicular, basta a gente aplicar um Pitágoras com cada uma dessas forças para obter a resposta. Então, vamos lá. A resultante ao quadrado, então, vai ser 30 ao quadrado é 900, mais 40 ao quadrado é 1.600. Somando os dois, a gente tem 2.500. E eu ainda preciso tirar a raiz desses 2.500. E com isso eu vou obter, então, uma resultante de 50 newtons. Para quem tá esperto aí na matemática, se ligou que isso daqui é um triângulo pitagórico, né? A gente forma um triângulo pitagórico aqui, com um lado 30, o outro 40, e automaticamente o outro vai ser 50. Então, toda vez que você pegar uma situação onde você tem um triângulo que um lado vale 3, o outro vale 4, automaticamente a nossa hipotenusa vai dar 5. Isso vale também se o triângulo aqui tiver um cateto que vale 30, o outro que vale 40, esse aqui automaticamente vai dar 50. Isso pode ajudar a não ter que ficar fazendo conta e já ir logo assinalando a alternativa certa. Então, para essa questão, a alternativa correta é a letra D. Bom, vamos lá então para a última questão dessa aula, que fala o seguinte: os módulos dos vetores estão representados na figura. Determine o módulo do vetor resultante. Aí ele dá ali a informação de que raiz de 3 a gente vai considerar como 1,7. E a gente tem aqui, então, pessoal, 3 vetores, né? Observem que 2 desses vetores, eles já estão alinhados com a horizontal e a vertical. Esse vetor 57 unidades já está bonitinho aqui alinhado com a vertical. E o vetor 40U também está bonitinho alinhado com a horizontal. Já esse vetor aqui, que está na diagonal, que tem 20 unidades, a gente vai precisar fazer a decomposição desse vetor. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre decomposição e a gente viu que, para achar as componentes desse vetor, a gente primeiro faz a projeção. Eu vou desenhar a sombra desse vetor tanto no eixo X quanto ali no eixo Y. Então vamos fazer essa representação. Então, já coloquei aqui no próprio desenho o meu vetor X, né? Eu vou chamar ele de AX. E o vetor Y de AY. Bom, como a gente viu na última aula, se eu quero fazer a determinação da componente em X, eu vou pegar o valor do vetor resultante e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Nesse caso, então, a x vai ser igual ao vetor que está aqui na diagonal, que é o nosso resultante, que vale 20, e vou multiplicar pelo cosseno de 60. O cosseno de 60, pessoal, é 0,5, é meio. Então, eu já encontro aqui que o nosso vetor resultante AX é igual a 10 unidades. E se eu quiser fazer a determinação do vetor AY, aí eu vou pegar, então, o vetor resultante e vou multiplicar pelo seno de θ.
Então, isso daqui vai ficar que AY vai ser igual a A, que vale 20, vezes o seno de θ, que é a raiz de 3 sobre 2. Bom, já posso pegar o 20 e dividir por 2, vai dar 10. 10 vezes raiz de 3. Aliás, raiz de 3 ele pede para usar como 1,7, então fica 10 vezes 1,7, 17 unidades. Bom, vamos começar fazendo uma análise na vertical. O que eu tenho na vertical? Na vertical eu tenho dois vetores. Um vetor que aponta para baixo, com 57 unidades, e um vetor que aponta para cima, que a gente acabou de calcular, que é o AY, que tem 17 unidades. Bom, de novo, aquela situação, eu tenho uma força puxando aqui para baixo com 57 e uma puxando para cima com 17, quem ganha é a de 57, e ela ganha com quanto? Com a diferença delas, né? 57 menos 17, isso vai dar 40 newtons, ou seja, isso daqui é equivalente a uma força de 40 newtons para baixo. Então, esses dois vetores, quando a gente faz a soma deles, sobra apenas um para baixo de 40 newtons. E pensando agora na horizontal, agora nós temos um vetor para frente aqui de 10 unidades e um vetor para trás de 40 unidades. Então, quem ganha é o vetor para trás, e ele ganha com quanto? Ele ganha com 30 unidades. Bom, então agora vamos lá. A gente ficou então com um vetor de 40 unidades para baixo e um vetor de 30 unidades para trás. Vamos desenhar isso. Bom, de novo a gente caiu aqui naquela mesma situação da questão anterior. Eu vou fechar aqui um paralelogramo e a minha resultante vai estar aqui na diagonal. Bom, como se trata então de uma situação com dois vetores formando um ângulo de 90 graus entre si, a nossa resultante está aqui na diagonal e a gente já sabe que ela vale 50. E para determinar ela, como se trata de um triângulo pitagórico, a gente não precisa nem fazer a conta, né? Mas vamos montar aqui. Aliás, vai ficar a mesma conta que a gente acabou de fazer na questão anterior, mas fica 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, porque a gente vai aplicar um Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é 900 mais 1.600. Isso vai dar, então, raiz quadrada de 2.500, que é 50 unidades. Então, minha resultante aponta para cá, com intensidade de 50 unidades. A alternativa correta para essa questão, letra E. Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas e que essas listas de exercícios estejam ajudando vocês a se preparar aí para semanas de provas e também para os vestibulares. Bom, qualquer dúvida deixa aqui no comentário, não esquece de deixar um like nesse vídeo e me seguir para mais aulas de física. Até mais, pessoal!